Bom dia, irmãos! Sejam bem-vindos a mais uma lição do EBD, a primeira lição do mês de julho. Nós vamos hoje falar sobre o Evangelho vivo, que talvez seja a lição que nos faça compreender por que Paulo, mesmo escrevendo dentro da prisão, traz essa carta, que é uma carta que tem um tom de alegria, de resgate da esperança. É nessa lição que nós vamos ter a compreensão dos motivos pelos quais Paulo consegue, mesmo estando num momento de extrema dificuldade, encarar essa dificuldade com muita leveza de espírito, com uma firmeza de fé, com alegria de viver na adversidade, em momentos de adversidade. Não que Paulo ache alegria na adversidade, tá? Vamos cancelar aí, vamos esquecer esse pensamento que nos foi inculcado desde muito cedo, que o sofrimento nos aproxima de Deus. Mas encontrar em momentos de adversidade, ainda assim, motivos para enxergar a beleza e a alegria da vida. Então, na lição 3, que é o Evangelho vivo, talvez a gente tenha uma compreensão sobre isso. Se você está chegando aqui agora, eu queria te dizer algumas coisas. A primeira é que nossa primeira lição desse material, dessa revista, Prosseguindo para o Alvo, ela foi feita em forma de live. Então, ela não está aqui na nossa plataforma do YouTube, ela está no Instagram da igreja. Então, você procura lá pelo nosso perfil, @proclama, vai lá nos IGTVs e vai estar lá a lição 1, Carta aos Filipenses. É a lição que abre o estudo dessa revista para nós. No domingo passado, já aqui na plataforma do YouTube, nós estudamos sobre maturidade cristã. O que é essa tal maturidade cristã? Como conseguimos a maturidade cristã? E revisamos um conceito muito importante da doutrina, que são as 3 fases da vida do crente: justificação, santificação e glorificação. Então, se você perdeu alguma dessas 2 lições, por favor, antes de começar esse vídeo, dá uma olhadinha para você entender melhor. Uma informação que eu tenho repetido bastante, desde o anúncio do estudo, dessa revista, é que uma coisa curiosa sobre essa carta é que, com certeza, Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, porque uma das primeiras informações que ele dá, que ele está escrevendo do cárcere, escrevendo num momento muito difícil da sua vida, essa carta aos irmãos de Filipos, a Igreja de Cristo em Filipos, por isso carta aos Filipenses. Na primeira lição, eu disse que apesar de nós termos certeza de que ele estava preso, nós não temos certeza de onde ele estava preso. Pode ser que ele estivesse preso na própria Roma, pode ser que ele estivesse preso em Cesareia, pode ser que ele estivesse preso em Éfeso. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que é uma carta, assim como muitas cartas de Paulo, de cunho pastoral, são cartas que Paulo escreve às igrejas que ele fundou, às igrejas que ele passou, na tentativa de ratificar os fundamentos doutrinários, o entendimento do que seja o Evangelho de Cristo, viver as boas novas. Mas essa carta ela tem um cunho mais intimista, mais pessoal, porque Paulo tem essa relação mais próxima com a comunidade de Filipos, com a igreja em Filipos. Eles, inclusive, são pessoas que se preocupam muito com Paulo, com seu ministério, com a sua missão, que é a expansão do Evangelho. Filipos é a primeira cidade europeia em que Paulo chega, e estabelece, então, a Igreja de Cristo. E eles têm o costume de estar sempre acompanhando o ministério de Paulo e ajudando Paulo em momentos difíceis. Inclusive, Paulo faz questão de citar que a igreja em Filipos
em alguns momentos da sua vida, o ajudou inclusive a mantê-lo, a sustentá-lo financeiramente. E a gente vai então nessa lição 3 compreender o que seria esse tal de evangelho vivo. A gente fala muito sobre viver o evangelho. Viver o evangelho passa por entender a proposta do evangelho. E para começar, eu queria conversar com os irmãos sobre algumas coisas, não é? Primeiro, que há uma multiplicidade de vivências do evangelho. Não existe uma única forma de viver o evangelho. A experiência, tanto da sua conversão, como do seu entendimento, a sua relação com o evangelho, ela é única, ela é múltipla. E é por isso que nós somos tantas e distintas igrejas, ou ideias sobre a igreja, né? Tem pessoas que comungam mais com o entendimento doutrinário reformado, né? Então, nós temos igrejas luteranas, wesleyanas, calvinistas. Nós temos pessoas que se aproximam mais do pensamento das igrejas históricas, dos batistas, dos presbiterianos. Temos pessoas que entendem o evangelho numa perspectiva recente, mais moderna, os pentecostais, neopentecostais. Então, e temos as pessoas que entendem e compreendem o evangelho, talvez na forma mais antiga da instituição igreja, que são os católicos, não é? Então, nós temos uma multiplicidade de vivências do evangelho. A forma como o evangelho chega até você, o impacto que ele tem na sua vida, principalmente a forma como ele chega até você, lhe dá uma direção na vivência desse evangelho, porque a gente tende a reproduzir processos e comportamentos. Então, a gente já conversou sobre isso lá nos estudos de Nasce uma Igreja, que a gente tende a repetir o comportamento que nos foi ensinado, tanto na nossa vivência espiritual, como na nossa vivência social, como na nossa vivência educacional. A gente tem esse hábito de repetir os comportamentos, os processos, os procedimentos que nos foram ensinados. Então, tem pessoas que se sentem muito à vontade para ligar para alguém 11 horas da noite, meia-noite, porque a história de vida dela é essa. A mãe ligava para a avó 11 horas da noite, meia-noite. Trabalhava o dia inteiro, chegava tarde, ia arrumar a casa. Quando tinha um tempo para falar com a mãe, era 11 horas. Então, para ela, a coisa mais comum do mundo é fazer uma ligação 11 horas da noite. Mas tem pessoas que passou das 9, nem se atreve a mandar uma mensagem no WhatsApp. E quando manda assim: espero que você leia na manhã do dia seguinte. Desculpe por estar interrompendo seu sono. Então, são formas diferentes de pensar a comunicação por esses aparelhos eletrônicos, por exemplo. Isso vai se repetir também na nossa experiência de fé. Então, se eu faço parte de uma comunidade da Assembleia de Deus, eu tenho um entendimento de evangelho, ou eu relaciono a um comportamento à vivência de um evangelho. Se eu sou calvinista de outra, se eu sou batista de outra, se eu sou presbiteriana de outra, se eu sou de alguma outra igreja neopentecostal, eu vou fazer isso de forma diferente. O evangelho, os fundamentos do evangelho são únicos, inegociáveis e imutáveis. Há um só Deus, um só Senhor. Há um único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, que é Cristo Jesus. Há uma só experiência de cruz, salvífica, vivífica, transformadora, que é a passagem de Cristo pelo Gólgota. Então, tem coisas que são unas, que são inegociáveis. Mas a forma como eu me relaciono com Deus, a forma como eu compreendo esse evangelho, ela pode ser múltipla. Ela pode ter diferentes interpretações. Por isso que o evangelho é vivo. O evangelho não é uma experiência antiga do passado, que eu leio
e que a partir desta experiência eu vou então fazer um modelo do meu entendimento sobre aquilo. Exemplo: na antiguidade já existia uma forma de governo democrático, que era em Roma. Inclusive, nós importamos modelos de lá. A ideia do Senado, a ideia da política representativa, que uma comunidade elege um representante para falar em nome dela, vem desse tipo de democracia. É um momento estanque que aconteceu historicamente e nós nos reportamos esse momento para aprender com seus erros e com seus acertos. Então, a maior crítica ao modelo romano de democracia é que ele fazia distinção entre aqueles que tinham qualidades para ser cidadão e aqueles que não. Mas se a gente olha um pouquinho para a nossa democracia, será que as nossas leis, será que os benefícios, elas alcançam todos os cidadãos? Eles são tratados igualmente? Então, essa é uma referência histórica. É diferente do Evangelho. Quando eu olho para o Evangelho, para a chegada do Evangelho do mundo, para como ele foi apresentado, ele não é um momento estanque. Então, eu sei que, historicamente, Maria se achou grávida, deu luz a um menino e ele tinha um objetivo específico. Esse menino cresceu em sabedoria, em conhecimento e graça e ele se tornou um homem. E esse homem começou um ministério e ele veio nos fazer compreender que existe uma nova e real possibilidade de vida. E para garantir que todos tivessem acesso a essa forma de vida abundante, ele sacrificou-se a si mesmo na cruz. E através do seu ato sacrificial, de entregar-se como um cordeiro para pagar por um pecado, por um crime que não cometeu, ele então teve o poder de justificar tantos quantos o reconhecem como o único e suficiente salvador da sua vida. Historicamente isso aconteceu, sim, mas o Evangelho nasce de novo todas as vezes que alguém faz essa decisão. O Evangelho é vivo porque Cristo continua sendo essa possibilidade de transformação de vida, de dar sentido à vida das pessoas. Então, para cada pessoa, para cada pecador que reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, que inicia uma relação com Ele, o Evangelho nasce de novo, se torna vivo de novo e com sua vida produz mais vida ainda. Então, o Evangelho ele sempre está vivo, porque ele não é um momento estanque na história da humanidade. O Evangelho está presente e vivo nas nossas vidas, na vida de todos quantos se aproximam do Cristo, reconhecendo a sua importância, o senhorio, fazendo a decisão de experimentar esta vida abundante que ele veio nos trazer, dessa boa nova que ele trouxe para nós, vivendo de forma que glorifique a Deus, e você vai entender o que eu estou dizendo se você voltar na lição passada para o último tópico. Mas aí a gente tem um entendimento do que seja esse Evangelho vivo, e que sempre nos foi implantado. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que ao longo daqueles livros, já ali existia uma semente, né, do que as pessoas alegam ser o Evangelho vivo, que é essa fé intensa, capaz de me fazer atos sacrificiais. Ao longo da história da humanidade, nós vamos ver repetir esse conceito, né, através da figura do mártir. Então, se nos evangelhos eu encontro nos apóstolos, nos discípulos de Jesus, atos sacrificiais, né, daquele momento histórico, pessoas que foram assassinadas, torturadas,
para que mantivessem o testemunho da sua fé e isso fosse elevado a um status, né, de espiritualidade mais desenvolvida, mais plena, ao longo da humanidade nós vamos ver repetidas vezes essas figuras aparecerem. Muitos dos santos católicos, por exemplo, foram pessoas comuns, como eu e você, que, ao experimentarem o Evangelho de Cristo, se viram em situações difíceis e tiveram que fazer atos sacrificiais para manter o testemunho da sua fé. Mas essa não é a única forma de viver o Evangelho. Então, hoje a gente tem um discurso muito assim, ó, o Evangelho real, vivo, ou como dizem os muito jovens, né? O Evangelho raiz, porque agora tem a versão raiz e Nutella de cada coisa. O Evangelho raiz está morrendo, porque são tempos de relativização. Não existe mais o conceito do que é certo e do que é errado. Tudo agora é relativo, tudo agora depende de um ponto de vista, né? O que é certo para mim pode não ser certo para você, o que é errado para você não pode ser errado para mim, e está tudo muito relativo. Então, nós estamos perdendo a capacidade de identificar e viver o verdadeiro Evangelho. Será que isso é verdade? Quem sabe? O que a gente sabe é que, como cristãos, nesse momento, viver a fé, viver o Evangelho vivo de Cristo é um privilégio. Nós estamos, por exemplo, no meio de uma pandemia, em que as pessoas estão absolutamente desesperadas, mas nós temos o privilégio de viver o Evangelho vivo, de viver a presença de Cristo nas nossas vidas, nesse momento, porque Cristo vive e eu posso senti-lo, eu posso sentir a sua ação sobre a minha vida, e isso é um privilégio. Então, o que a gente tem socialmente é um grupo de pessoas que entende que algumas práticas do que a gente compreende como evangelho, elas estão muito mais ligadas a um comportamento social do que de fato é o verdadeiro evangelho, e outro grupo de pessoas que dizem exatamente o contrário, que se não for o evangelho dessa forma, nós estamos perdendo a capacidade de viver o evangelho. É aquela velha discussão, talvez é semelhante à velha discussão da graça, né? Não, a graça não nos serve porque quem vive sobre a cosmovisão da graça acha que tudo pode ser feito. E a gente precisa de limites rígidos. A gente sabe que Deus é justiça, né? Então, esse embate ideológico, ele sempre vai existir. Enquanto nós não entendermos de verdade o que é viver o evangelho, o que é este tal de evangelho vivo. Então, a primeira coisa é exatamente esse pensamento. O evangelho, viver o evangelho é uma obrigação? Será que sim? Será que não? É obrigatório viver o evangelho? Viver o evangelho faz parte de um pacote. Como eu falei para vocês, e eu comecei a lição falando disso, existem 3 fases na vida do crente. A fase da justificação, da santificação e da glorificação. A fase da justificação é o seu primeiro encontro com Jesus. Então, é o momento que você consegue se enxergar com clareza. Reconhecer que você é pecador. E na condição de pecador, saber que não há nada que você possa fazer para mudar essa condição. A única coisa que pode ser feita é que você aceite o ato sacrificial de Cristo Jesus para te justificar. Porque somente por ele você pode ter acesso ao Pai. Então, justificado, pois, com Cristo, temos comunhão com Deus. É esse o processo de justificação ou salvação. A partir deste processo, começa um outro processo muito longo, que é o que nos causa mais polêmicas, mais assuntos polêmicos ou mais dificuldade de compreensão, que é a santificação,
que lá na lição anterior nós vimos que é nada mais do que o processo de maturação espiritual. Então, assim como nós nascemos biologicamente e temos etapas de desenvolvimento biológicos e vamos crescendo e vamos amadurecendo biologicamente e espiritualmente também, nós temos a capacidade e a possibilidade de amadurecermos espiritualmente. E isso é o processo de santificação. É quando a gente se afasta cada vez mais da nossa versão humana, carnal, não humana, mas a nossa versão mais carnal, e vamos nos aproximando mais dos ideais dessa vida abundante que Cristo veio nos proporcionar. Então, quando você se encontra com Cristo, quando você assume a sua condição de pecador e você aceita o ato sacrificial de Jesus, automaticamente também você faz a escolha por viver o processo de santificação, viver o Evangelho vivo, a ação real, viva, atual de Cristo na sua vida. É uma obrigação, mas a gente não sente como o conceito de obrigação que nós temos hoje. Porque quando a gente fala assim, é uma obrigação fazer, a gente entende, né, como uma coisa sacrificial, chata, né, uma coisa que eu não queria fazer, mas que eu preciso fazer porque alguém maior do que eu está mandando que eu faça. Não é assim o sentido de ser obrigada a fazer alguma coisa? Quando eu sou obrigada a fazer alguma coisa porque eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer porque alguém que tem mais poder do que eu mandou eu fazer. E se eu não fizer, eu vou sofrer consequências. O Evangelho não é uma obrigação porque você não quer vivê-lo. E alguém que tem mais poder do que você diz que você é obrigado a vivê-lo. Ele é uma obrigação porque ele faz parte de uma etapa do desenvolvimento. Você não consegue não crescer, por mais que os pais queiram. Tem muitos pais que dizem assim, oh meu Deus, por que não ficou bebê para sempre? Eu trocava essas fraldas tudo de novo, eu perdia as noites, eu dava as mamadeiras, mas é muito pior agora lidar com um adolescente ou lidar com um filho adulto, casado, que já tem a sua própria família. Mas é impossível deter o processo de crescimento e amadurecimento de um ser humano ou de qualquer outro, de um animal, de uma planta. Assim como é impossível você não passar pelo processo da maturidade espiritual ou da vivência real do Evangelho, o Evangelho vivo. Então, como dizia Martinho Lutero, na verdade, faz uma interpretação sobre esse texto, né? Porque é um texto, parece até um pouquinho assim agressivo, né? Muito radical, ou como diria minha mãe, muito xiita, né? É um texto muito xiita. Para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo. E aí Martinho Lutero vai fazer uma romantização desse texto. Ele vai dizer, Paulo só está querendo dizer para a gente é que ele entende que Cristo é a vida dele. Então, entender o que é de fato o Evangelho de Cristo, o Evangelho vivo de Cristo, faz toda a diferença na forma como nós vamos encará-lo. Então, não vai se tornar uma obrigação. Eu estou fazendo uma coisa que eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer porque alguém que tem mais poder do que eu me obrigou, né? Mandou que eu fizesse. Então, o Evangelho é uma obrigação porque ele faz parte de um processo natural. Você não pode impedir uma criança de crescer, de se tornar um adolescente, depois de adolescente se tornar um jovem, depois de jovem um adulto. Não há como parar esse processo, assim como não há como parar na vida espiritual de uma pessoa que foi justificada por Cristo o seu processo de santificação, a sua relação com Deus, a ação do Espírito na sua vida. Então, quando Paulo tem esse entendimento
de que Cristo é a vida dele, a percepção dele sobre o evangelho muda, sobre o evangelho vivo e o que uma pessoa é capaz de fazer pelo evangelho. Porque observe, não é que o evangelho seja um recorte das múltiplas coisas que acontecem na sua vida. Eu sou uma pessoa que se declara evangélica, protestante, batista, e também sou um ser humano, e também sou uma mulher, e também sou filha, e também sou irmã, e também sou tia, e também sou cunhada, e também sou prima, e também sou uma profissional, e também me identifico mais com as pessoas que vivem o mundo de forma vegana, ou onívora, ou vegetariana, e também prefiro Grey's Anatomy do que Friends, sei lá, qualquer coisa que faz parte da sua vida. Não é isso. O evangelho é o princípio de todas as coisas que ocorrem na sua vida. É isso que Paulo entende. Paulo consegue compreender que a dimensão espiritual da sua vida não é um recorte da multiplicidade da sua vida. A dimensão espiritual da sua vida dá sentido à vida de Paulo. E o evangelho vivo é isso. É quando eu entendo que a minha dimensão espiritual, a minha relação com Deus, a ação do Espírito Santo sobre a minha vida, ela dá sentido a toda a minha existência. Eu consigo entender o que é ser humano e exercer a minha humanidade melhor porque Cristo dá sentido à minha vida. Eu consigo entender minha condição de mulher, lutar pelas melhorias da minha condição de mulher, porque Cristo dá sentido à minha vida. Porque Cristo tratou mulheres dessa forma, né? Entendeu a mulher nessa dimensão. Eu consigo ser uma melhor irmã, uma melhor filha, uma melhor tia, uma melhor cunhada, me relacionar melhor com as pessoas porque Cristo é o sentido da minha vida. E Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio experimentar a humanidade. E, sobre todas as coisas, veio sacrificar-se para que a humanidade tivesse a oportunidade, a possibilidade de reconciliar-se com Deus. Eu consigo ser uma profissional melhor porque Cristo é o sentido da minha vida. Ele utiliza a instrumentalidade da minha vida, os dons que Ele me deu, os talentos que Ele me deu, para que eu consiga viver um evangelho vivo. Quando eu tenho a abertura, olha como isso muda tudo, irmãos. Quando eu entendo que o evangelho vivo é isto, é Cristo dar sentido a todas as áreas da minha vida, as coisas começam a ficar muito pequenas. Muito pequenas. Então, cabelo curto ou cabelo grande, roupa até o chão, ou se pode aparecer uma nesga, um pedacinho de barriga ou não, isso passa a não ter sentido nenhum. Se a experiência do desenvolvimento espiritual tem que ser dentro das paredes da igreja, ou se ele se manifesta fora das paredes, não tem sentido essa briga. Se eu tenho que seguir um determinado protocolo de liturgia, de comportamento, não, o sentido da minha vida é Cristo, e é isso que Paulo fala. E quando ele entende que isso é o evangelho vivo, a cabeça dele muda uma chave e isso passa a ser a motivação da sua vida. Ele entende, sabe o que é viver o evangelho vivo? É entender que a dimensão espiritual da minha vida, o fato de Cristo ser o meu Senhor, é que atribui sentido à minha vida. E o meu Senhor me deu uma missão. E a minha missão, a missão de Paulo, né? É expandir o evangelho para além dos muros dos judeus, dos israelitas. É expandir até Samaria e os confins da terra. E isso é a minha motivação. Então, estar preso é um efeito colateral da minha missão. Quando Paulo chega nas cidades, que ele anuncia o evangelho, que as pessoas acreditam, que as pessoas têm um encontro pessoal, real com Jesus, que a vida delas começa a mudar, que elas conseguem compreender o evangelho, a ética do reino, que elas passam de forma deliberada
pensar as suas ações de forma que elas amadureçam espiritualmente, estejam cada vez mais perto da estatura do varão perfeito, do comportamento que nós temos que ter no reino de Cristo, a viver o evangelho de verdade, isso ofende os poderosos, ofende os poderes políticos, ofende os poderes religiosos, os sacerdotes, e ele vai acabar na cadeia. É um processo e é um efeito colateral desse processo, então ele está motivado, ainda que ele esteja na prisão. E o que ele diz quando ele diz, para mim o morrer é Cristo, o viver é lucro, se nessa prisão o final dela for a minha condenação para a morte, ok, eu estou no lucro, eu morri cumprindo a minha missão, a minha vida vai acabar tendo sentido e talvez a minha morte tenha sentido também. Tem pessoas que vivem uma vida com sentido e que até a morte delas traz sentido à vida. Tem um sentido na vida de outras pessoas. E é isso que ele está dizendo. Morrer para mim é lucro. Morrer anunciando o evangelho é lucro. E se eu viver na hora que me botarem lá fora, que abrirem a grade da cadeia, as portas da cadeia, e me botarem do lado de fora da rua, eu vou voltar a fazer exatamente o que eu estou fazendo agora, porque a minha vida só tem sentido na minha condição de servo de Cristo. Mas aí a gente precisa expandir esse entendimento de Paulo, né? Porque a gente consegue entender a determinação dele de viver em Cristo quando a gente entende o que é o Evangelho vivo. E nós continuamos, então, a explorar, que é o conceito, né, de que a missão dele é maior do que ele mesmo. Então, se ele entende que o sentido da vida dele é viver em Cristo, que o evangelho vivo é isso, é essa relação viva, pessoal, real, atual, da sua dimensão espiritual, sua relação com Deus, a ação do Espírito sobre sua vida. E que, para Paulo, não estou dizendo que é para você nem para mim, mas para Paulo, a missão que foi confiada a ele foi expandir o evangelho. Ele entende que a missão dele é maior do que ele. E aí a revista traz um conceito muito moderno. Um conceito que todo mundo consegue entender e que se imortalizou nessa máxima da Broadway, né? Que é aquele teatro musical americano. Eles dizem "The show must go on", ou o show precisa continuar. Quebrou o salto, caiu uma luz, se cortou, tomou um choque, não importa. Continua fazendo show porque o show tem que continuar. Paulo passa pela prisão com esta consciência. E isso vai modificar duas coisas muito interessantes. Quando eu entendo que eu sou um servo de Cristo e que há um plano muito maior do que a finitude da minha existência, a minha existência, eu consigo compreender que o show continua com a minha presença ou com a minha ausência. Isso muda, sobretudo, as relações de poder dentro da igreja. O culto vai acontecer com você ou sem você. Se você estiver lá e se você não estiver lá, o culto vai acontecer. Se você é o tipo de membro de uma igreja que vai para assistir o culto, se você chegar para assistir, se você não chegar para assistir, o culto vai acontecer. Se você é a pessoa que se dispõe a ser instrumento de Deus na realização desse culto, seja cantando, seja recepcionando a pessoa, seja pregando, seja orando para que o culto aconteça da melhor forma possível, seja ligando a luz, seja limpando o templo, o que for que você desempenhe, o culto vai acontecer com ou sem você. Eu sou o pregador da noite. Se o pregador não chegar, outra pessoa vai pregar. Mas o culto vai acontecer, as pessoas vão continuar conhecendo a Cristo. Elas vão continuar sendo ensinadas, sendo doutrinadas, sendo discipuladas. O evangelho vai chegar, porque é um plano muito maior do que a minha existência, do que a sua existência. Se a gente consegue conceber isso,
A nossa experiência, principalmente na igreja, é tão mais leve. A gente não vai ter mais aqueles milindres. A gente não vai ter mais essa classificação de crente mais importante, crente menos importante. Olha que coisa interessante. E quando eu entendo que é um plano muito maior, até a minha relação comigo mesmo muda. Paulo podia ser a pessoa mais orgulhosa do mundo, porque ele é a primeira pessoa que faz com que o evangelho saia desse arraial do povo judeu, do povo israelita, e alcance outras pessoas. Alcance outras cidades. Filipos, que é a carta para quem Paulo, a comunidade para quem Paulo está se dirigindo, é a primeira cidade europeia que recebe o evangelho. Mas ele entende que isso é muito maior do que ele. Então ele não ocupa esse lugar do orgulho, porque ele sabe que Cristo é o sentido da vida dele, é a totalidade da vida dele. Mas ele é um filho, ele é uma ovelha dentro de um rebanho, ele é uma parte do corpo e ele colabora para esse plano que é muito maior. E que plano tão mirabolante esse é, que é tão maior? Cristo já falou, a vontade do Pai é que nenhum filho dele, nenhuma criatura dele, nenhum ser humano se perca. Esse é o plano. Sempre foi o plano. Em Apocalipse a gente vai ver que Cristo se oferece como sacrifício pela gente antes da fundação do mundo. Esse sempre foi o plano. E ele entende isso, ele entende que a vida dele está à disposição do progresso contínuo da causa de Cristo. Por isso ele é um prisioneiro otimista. A gente vai ouvir relatos de Paulo em prisão cantando, orando, ministrando. Inclusive no livro de Filipenses ele vai dizer isso. O tempo que eu estou na prisão, eu estou feliz, porque até a minha prisão é motivo de expansão do reino de Cristo. Quando as pessoas falam na rua, você sabia que Paulo foi preso? Foi preso por quê? Porque estava anunciando o evangelho. Que evangelho é esse? É daquele Cristo. Sabe, o Cristo que foi crucificado na cruz, as pessoas dizem, e o evangelho está sendo anunciado. As pessoas que estão me mantendo presas, os soldados, eles estão vendo o meu testemunho. Então, até a minha prisão é motivo de alegria para mim. Esse é o motivo do otimismo de Paulo. Não é porque a circunstância está melhor ou pior. E ele vai dizer, se não me engano, em Filipenses mesmo, que ele sabe o que é ter fome, o que é ter fartura, o que é ter frio, e o que é dormir bem e com conforto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente sempre, quando ouve esse versículo, acha assim, posso ser poderoso, posso viver os maiores milagres, mas não é isso que Paulo está dizendo, não. Ele diz, eu posso viver em qualquer circunstância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas por esse projeto, que é muito maior do que eu, que é a causa de Cristo. Se não fosse por ele e esse entendimento dele, o evangelho não teria chegado até nós. Se outros irmãos nossos não tivessem entendido o evangelho dessa forma, o evangelho não chegaria até nós. Porque uma pessoa foi comovida lá na Inglaterra e veio para o Novo Mundo. E uma pessoa lá na América do Norte, nesse Novo Mundo, foi compelido a trazer o evangelho para o lado sul do continente. Então, nós precisamos ter esse mesmo entendimento que Paulo tem, de que para além de mim, há um grande projeto salvífico, vivífico e transformador, que é o Evangelho de Cristo estar na vida das pessoas. O Evangelho só é vivo porque nós que somos o alvo do Evangelho estamos vivos. E é uma causa muito maior do que eu. Quando eu penso nisso, duas coisas não fazem nenhum sentido. Briga interna e proselitismo. Briga interna dentro da igreja não faz o menor sentido.
disputa de poder, disputa de espaço, quem é melhor, quem é pior, milindre, ai, não pode, porque fulano vai se ofender, porque fulano isso, perde completamente o sentido, porque eu entendo a dimensão do evangelho. Eu entendo que é o evangelho que dá sentido à minha vida. E eu entendo que eu preciso dispor a minha vida por esta causa, para que mais pessoas vivam o evangelho vivo, mais pessoas conheçam a Cristo, mais pessoas passem pela experiência de terem as suas vidas, os seus corações, as suas dores transformadas por Cristo. E a outra coisa que não faz nenhum sentido é eu ir pescar no aquário do irmão. Se ele já conheceu o evangelho, se ele já vive o evangelho vivo, para que eu vou ficar gastando minha energia para trazer ele para o meu lado do entendimento? Para trazer ele para a minha igreja? Eu não preciso gastar minha energia com essa pessoa. Eu tenho que gastar minha energia para que uma pessoa que nunca entendeu a dimensão do evangelho vivo, que não acredita que depois de 2000 anos, Cristo vive, ele é vivo, ele transforma a vida das pessoas, ele transforma a trajetória, não só da vida daquela pessoa, mas da sua família, de quem o rodeia. É para essa pessoa que eu tenho que trabalhar. É a estas pessoas que eu tenho que Paulo se dispõe a dedicar a sua vida. E não faz o menor sentido eu fazer isso. Só para provar que a minha ideia sobre o evangelho é a melhor, é a que faz mais sentido, é a que tem mais razão. E entendem, irmãos, que tudo isso é uma sequência quando eu tenho a minha mente clarificada, iluminada pelo Espírito Santo para entender o real sentido do evangelho vivo. A motivação que eu tenho para vivê-lo muda. E aí muda todas as coisas. Eu entendo o meu lugar neste processo do evangelho vivo. A minha participação nesse grande e maior projeto de Deus que é salvar a todos. Isso é extremamente revolucionário. É revolucionário na minha vida e é revolucionário para a humanidade. Então, quando eu consigo compreender o evangelho e entender que o evangelho é muito mais do que eu dizer a uma pessoa que roupa ela pode usar, que cabelo ela deve usar, que conjunto de palavras ela deve usar ou não usar, se ela pode ou não fazer uma tatuagem, se ela com quem ela tem que casar. Quando eu entendo que o evangelho é muito maior que isso, o evangelho é o que dá sentido à vida das pessoas, eu entendo o caráter revolucionário do evangelho. Sabe qual é o caráter revolucionário do evangelho? É que ele é salvífico, vivífico e transformador. Ele salva a vida das pessoas. As pessoas que estão só existindo no mundo. Só um dia e outro dia, independente da sua classe social, da sua camada social, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é classe média, se ele é analfabeto, se ele tem nível superior, não importa, tem gente nesse mundo de meu Deus só existindo. E quando Cristo os alcança, a vida delas é salva. Parece uma redundância, mas a vida delas passa a ter vida. A vida delas passa a ter sentido. E como elas começam a compreender o mundo de outra forma, enxergar pelos olhos espirituais, ela vai transformando-se e, ao transformar-se, transformando a vida de outras pessoas. A vida dela passa a ter sentido e as ações dela passam a ter sentido. As coisas se transformam. Se a gente pensa na proclamação de 1960, quanta coisa já mudou. Mudou no nosso bairro, mas sobretudo mudou na nossa igreja, na vida dos membros da nossa igreja. Como as nossas vidas foram transformadas. Quantas coisas já aconteceram. Tudo que já mudou.
porque o Evangelho nos alcançou. Agora a gente precisa entender o Evangelho vivo para que a gente de novo sinta arder no nosso coração esse desejo de fazer com que outras pessoas tenham a experiência de viver esse Evangelho vivo. E é isso que se chama compromisso com o Evangelho vivo. Sabe quando você ganha um presente muito, 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 muito bom? Uma coisa que você estava esperando há muito tempo, que te faz muito feliz, você quer mostrar para as pessoas que você ganhou. Você não imagina o que eu ganhei. Hoje eu dei um presente. E era um borrifador. E a pessoa tá assim super feliz. Toda hora ela olha pro borrifador e diz assim, um borrifador, imagina, gente, um borrifador. Que inclusive é um material de luxo agora, depois da pandemia do coronavírus, né? Ficou em falta no mercado durante algum tempo. Mas ela tá super feliz e ela fica olhando, ela quer mostrar o borrifador dela. Imagina o Evangelho vivo. É impossível você ser tocado por esse Evangelho e você não querer compartilhar esse presente com as outras pessoas. Você tem um compromisso moral de fazer com que outras pessoas experimentem essa vida com sentido. Essa vida que é cheia, desculpa a redundância, uma vida que é cheia de vida, que faz sentido, que te faz um ser humano diferente. E aí é a máxima de Paulo, é o motivo pelo qual Paulo escreve com alegria da prisão. Paulo entende que o Evangelho é para todos. Paulo consegue compreender que a gente não pode limitar nem Deus, nem a ação de Deus, nem o Evangelho, nem o poder do Evangelho. E ele diz que o poder do Evangelho é a transformação da vida das pessoas. E ele entende que este Evangelho é para todas as pessoas. É por isso que ele sai e ele vai expandir esse Evangelho. Ele vai levar para a Europa, ele vai levar para a Ásia Menor, para todo o mundo conhecido dele. Porque ele entende que a máxima do Evangelho é para todos. Eu espero que os irmãos tenham conseguido acompanhar esta linha de raciocínio que a revista faz na construção do conceito do que seja o Evangelho vivo. E que isso tenha edificado a sua vida, tenha nos dado, né, porque a primeira pessoa para quem você dá a lição é a você mesma, a chance de reacender no nosso coração essa chama de viver o Evangelho vivo, de entender o nosso papel nesse Evangelho, e de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é para todos. Eu espero que vocês tenham uma semana muito abençoada e que nós possamos nos ver no próximo domingo, aqui mesmo, na plataforma do YouTube. Deus nos abençoe a todos.